Queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me dado. Essa palavra é equilíbrio. Deus tem ministrado muitas e muitas coisas no meu coração sobre essa palavra. Quando eu falo a palavra equilíbrio, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça vem aquele artista de circo que está lá no alto andando sobre um cabo de aço. Ele dá um passo de cada vez, ele anda devagar e sempre, ele anda focado, sempre olhando para frente. Ele não olha para os lados e nem para trás, a fim, de não se desequilibrar. O Espírito Santo vem ministrando no meu coração que é assim que eu devo andar, sobre a palavra de Deus. Eu não preciso andar correndo sobre a palavra de Deus, porque eu vou acabar me desequilibrando. Eu tenho que andar devagar, um passo de cada vez, não olhando para os lados na minha situação atual e nem olhando para trás no meu passado, e sim mantendo o foco, olhando sempre para frente, olhando sempre para Jesus. Aí ministrando comigo, Deus me dá 3 exemplos na palavra dele de pessoas que tiveram desequilíbrio ou equilíbrio em suas vidas. Primeiro é de Pedro. A Bíblia diz que houve uma forte tempestade onde estavam os 12 discípulos no barco. A tempestade era tão forte que eles estavam pensando que eles iam morrer naquela noite. E então Jesus vem caminhando sobre as águas. E eles falam, é um fantasma. E Jesus fala, não temas, pois sou eu. E Pedro diz para Jesus, se és tu, Senhor, diga que eu vá até ti. Aí Jesus lança uma palavra para Pedro e diz, venha. Quando Jesus lança essa palavra para Pedro, Pedro anda sobre essa palavra que Jesus lançou e começa a caminhar sobre as águas. Pedro não quis, é tu Jesus, tá, então eu tô indo. Não, Pedro diz, pede para Jesus lançar essa palavra. E Jesus lança e Pedro começa a andar sobre as águas por causa dessa palavra lançada de Jesus. Aí como que a gente... como é que é essa coisa que a palavra tem que ser base para nossas vidas? Como assim andar sobre a palavra? É como se eu lesse aqui na palavra não cobices e imaginar não cobices escrito no chão e caminhar por cima dela. Assim como o salmista falou em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Pedro começa a andar sobre a palavra lançada de Jesus, ele tem base, ele começa a andar sobre as águas. Só que porém a tempestade era muito forte, batia vento e água em Pedro. E ele acaba olhando para o lado, perdendo o foco de Jesus. Quando ele olha para o lado, ele sente medo. Quando ele sente medo, ele começa a afundar. E a Bíblia relata que imediatamente Jesus, estendendo a mão, o puxou da água. E disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Aí se Pedro era um homem de pequena fé, imagina os 11 lá tremendo de medo lá no barco. Então, que nós devemos andar para nós ter equilíbrio. O que nos traz o equilíbrio é a palavra de Deus. É andar sobre a palavra de Deus. Segundo exemplo, Deus me dá de Paulo. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele chamava Saulo. E Saulo era um doutor na lei. Ele sabia muito do Velho Testamento. Eu acredito que ele sabia de cor o Velho Testamento. E quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus dá o equilíbrio para ele. Jesus aparece para ele numa forte luz e Paulo fala, quem és tu, Senhor? E Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E aí, quando Jesus tem um encontro com Paulo, Jesus dá o equilíbrio para ele. Porque ele sabia muito de letra. A Bíblia nos diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a letra levava ele matar os cristãos, a perseguir os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. E aí quando Deus dá a palavra para ele, eu fico imaginando, Jesus ministrando com Paulo. Paulo sabe aquilo que fala em Isaías, em Jeremias, aquilo que fala em Salmos, sabe tudo aquilo que fala no Velho Testamento sobre o Messias, sobre a promessa, sobre o rei. Pois é, Paulo, esse aí era de mim que os antigos profetas estavam falando. E sou eu, Jesus. Imagina Paulo que conhecia todas aquelas histórias, cara, agora saber da palavra mesmo e não de letra. Ser ensinado por Jesus. Aí a gente sabe, como o ministério dele foi grande, quando ele teve esse equilíbrio aí de palavra. O terceiro exemplo que Deus me dá é de Judas. Judas é considerado o maior traidor da história por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Só que como a gente gosta de julgar Judas, Judas, como tu pode fazer isso? Mas quantas vezes eu troquei Jesus por bem menos de 30 moedas? Então até nisso Deus tem ministrado comigo para ter equilíbrio, até mesmo no apontar o dedo para as pessoas. Nós não temos que achar que pecado é
passar a mão por cima do pecado e tá tudo certo. Mas nós temos que cuidar também como falar, como, né, não julgar. Porque quem sou eu, quem somos nós para julgar alguém? Quem é digno de julgar alguém a não ser Deus? Deus sempre quis, né, que a igreja dele andasse unida em amor, em união. Nós temos que pensar que nós temos que andar de mão dada. Quando o meu irmão cair, eu estou de pé, eu ajudo ele a levantar. E nós prosseguimos o caminho. Assim, quando eu também me desequilibrar e cair, meu irmão me ajuda a levantar e nós prosseguimos o caminho. Quando nós entendermos que nós somos um corpo, onde Cristo é a cabeça, nós vamos andar unidos em amor e nós vamos nos aprofundar em Deus. Olha só, né? Muitas vezes a gente corta a nossa mão, né? E às vezes a gente precisa tomar um medicamento, nós precisamos tomar uma injeção. E muitas vezes tomamos a injeção na bunda, sendo que o machucado é na mão, mas a injeção vai na bunda. Aí a bunda tem que pagar por um corte que a mão cometeve. Então é isso que nós temos que pensar, que nós somos um corpo. Quando o meu irmão se machuca, eu também me machuco. O corpo todo se machuca. Então que nós devemos sarar, né? Que nós devemos ajudar. Nós devemos ter união. A união traz equilíbrio, a união traz força. Unidos em amor. Aí Judas, a Bíblia diz que Judas teve remorso. Antes de ele ter remorso, ele vai lá querer devolver as 30 moedas para os fariseus e fala: eu entreguei sangue inocente. E os fariseus falam: o que tem nós a ver? Se foi tu que fez. Aí cai remorso sobre Judas e Judas sai dali. Aí eu fui pesquisar, né? O que quer dizer essa palavra remorso? Remorso é uma tristeza muito grande, muito profunda. Quando cai isso sobre um sentimento em nós, é como se não tivesse mais saída. Não tivesse mais o que fazer, como se fosse um erro irreparável e tu não tem mais saída, não tem mais o que fazer na tua vida. Foi isso que caiu em Judas e Judas acaba se enforcando e se matando. Cara, nós vemos que Pedro também negou Jesus 3 vezes quando Jesus foi preso. Só que, porém, Pedro teve o equilíbrio de esperar 3 dias. Jesus falou diversas vezes que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Judas, os apóstolos todos sabiam disso. Porém, Judas não teve o equilíbrio de esperar 3 dias e acabou, né, vindo cometer suicídio. Porém, Pedro, que também negou Jesus 3 vezes, teve o equilíbrio de esperar o terceiro dia. Ele teve um encontro com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus, quando tem um encontro com Pedro, quando ele ressuscita, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu amo, Senhor. Na terceira vez que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Pedro é curado quando Jesus fala 3 vezes. E nós conhecemos o ministério de Pedro. Pedro foi tão usado por Deus que as pessoas largavam os doentes, os coxos, aleijados. E a sombra, quando a sombra de Pedro passava pelos doentes, eles eram curados. Olha o que era o ministério de Paulo, de Pedro. Assim como o de Paulo também foi maravilhoso. Pessoas que tiveram equilíbrio, pessoas que não desistiram. E quando Jesus os alinhou, quando eles tiveram o alinhamento, quando eles tiveram equilíbrio, eles decolaram no ministério deles. Foram muito usados por Deus. Então nós sabemos que nós devemos ter equilíbrio. E como nós vamos ter equilíbrio? A palavra nos diz em Mateus 11, 28. Jesus falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando eu li essa palavra jugo, sempre vinha na minha cabeça jugo de julgamento, porque eu não sabia o que era a palavra jugo. Então, para explicar o que é jugo, é aquela parte de madeira que vai sobre o boi, mais ou menos nessa região aqui, onde o boi puxa o peso ali, a carroça. Vamos imaginar que esse jugo é para 2 pessoas, tá? 2 pessoas levando esse peso. Aí pensa que eu sozinho, sem Jesus, tô levando esse peso sozinho. Esse peso que seria para 2 pessoas carregar, eu tô levando sozinho. E aí eu perco o equilíbrio, né? Porque aí o peso vai só para um lado, que não vai ter mais gente aqui, vai cair tudo para um lado o peso. Aí eu vou ficar carregando um sobrepeso sozinho, desequilibrado.
eu vou acabar dando voltas e voltas, né? Porque eu vou estar assim, vou estar caminhando, achando que estou indo para frente, estou só dando voltas e não saio do caminho. Mas, porém, se eu convidar Jesus para vir na minha vida e fazer parte da minha vida, ele entra com o jugo dele junto comigo e nós podemos caminhar mantendo o equilíbrio. E com Jesus do nosso lado, nós sabemos que as coisas ficam muito mais fáceis. Cara, Jesus foi o cara mais equilibrado da história. Tanto é que ele andou sobre a palavra em todas as coisas na vida dele. Porque o Velho Testamento sempre fala, né? Sempre fala da promessa como seria. E Jesus cumpre tudo que o Velho Testamento fala. Até mesmo, né? O Velho Testamento diz que Jesus entraria sobre um jumentinho numa cidade. E Jesus pede para os apóstolos lá buscar um jumento para que assim se cumprisse as palavras. Jesus não fazia nada do que a palavra não falasse. Jesus cumpriu então toda a palavra. Ele teve o equilíbrio para andar sobre toda a palavra. Legal também na cruz, né? Jesus tomou sobre si todas as nossas culpas, os nossos pecados. Tudo aquilo que Jesus passou, aquela humilhação, tudo que ele passou na cruz, aquilo lá nós teríamos que ter passado. Só que, porém, por amor, Jesus tomou o nosso lugar e passou por aquilo para nos justificar diante de Deus. Então nos tornamos justos por causa que Ele pagou o que nós teríamos que pagar. Ele pagou o castigo que estava sobre nós. Jesus é maravilhoso, maravilhoso demais, 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 demais. E como é bom quando a gente entra em profundidade nesse negócio da cruz aí. Que a gente fica cada vez mais apaixonado por Jesus. Interessante que a Bíblia diz que teve um homem que ajudou a Jesus a carregar a cruz lá no finalzinho. Jesus estava já sobrecarregado, já estava muito cansado, dilacerado, estava muito machucado. E então tem um homem que ajuda Jesus a carregar a cruz. Eu fico imaginando, né? O cara pegando aqui Jesus, né, o braço, pegando a cruz, né, botando de um lado, Jesus do outro. Ele abraça Jesus, Jesus abraça ele. O cara dá equilíbrio para Jesus, né, para Jesus prosseguir e cumprir com todas as coisas que estavam escritas na palavra. E graças a Deus que isso foi cumprido, né? Que deu tudo certo. Porque se Jesus não tivesse pagado esse preço, nós teríamos que pagar. E nós íamos pagar como esse preço? Nós não éramos nem dignos de pagar esse preço. A Bíblia também relata que existem dois caminhos, né? Um que é bem estreito e poucos vão por ele, né? Porque tem que ter equilíbrio, né, para andar nesse caminho estreito. Poucos vão por ele, mas porém ele leva à vida. E tem o caminho largo, né, que é muito fácil de andar, muitos vão por ele. O cara entra de qualquer jeito, caminha de qualquer jeito. Só que porém ele leva à morte. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter acrescentado na vida de vocês, assim como acrescentou na minha vida essa parte de equilíbrio. Eu quero falar no outro vídeo sobre se o cristão pode ou não perder a salvação. E que muitas coisas nós temos que ter equilíbrio para a palavra de Deus, porque senão a gente vai sempre estar discutindo em vão se a gente não tiver um equilíbrio. Nem tudo a gente pode levar ao pé da letra. Então que Deus venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha nos testificar. Eu vou botar as bases bíblicas todos do que eu andei falando na descrição do vídeo. E comentem aí, digam o que vocês acharam e que Deus venha nos abençoar. Que Ele venha derramar cada vez mais o amor dele sobre nossas vidas. Amém.